Seja bem-vindo ao canal do Pastor Estênio e receba a inspiração diária. Olá! Hoje a gente vai mergulhar num dos eventos mais marcantes do livro de Atos, o Dia de Pentecostes. Mas olha, a ideia aqui não é só contar uma história antiga, é entender como esse acontecimento é, na verdade, um modelo fundamental de transformação, que foi ao mesmo tempo uma experiência coletiva e algo profundamente pessoal. Para a gente entender o Pentecostes, a primeira coisa é sacar que ele não aconteceu por acaso. Pelo contrário, ele foi o cumprimento de uma promessa divina muito antiga e muito esperada. O próprio Pedro, no meio do seu sermão, faz questão de conectar tudo o que estava rolando com a profecia de Joel. Isso já dá o tom de tudo. Era um momento de destino com um significado enorme. Ok, então vamos entrar na nossa primeira grande ideia, a promessa cumprida. O texto de Atos começa de um jeito bem específico, dizendo, ao cumprir-se o dia de Pentecostes. Sabe, essa expressão não é à toa. Ela indica que aquele era o tempo exato, a plenitude do tempo. Não era um dia qualquer, mas o momento que Deus escolheu para cumprir o que ele havia prometido. E aqui está o ponto de virada, a verdade que muda tudo. Antes, a presença de Deus se manifestava de formas mais pontuais, temporárias. Mas no Pentecostes, o Espírito Santo não veio para fazer uma visita. Ele veio para morar, para habitar. Isso marca o início de uma era completamente nova. Uma era da presença contínua de Deus com seu povo. E tem um detalhe fascinante no texto original. A palavra grega usada para cheios é plerou. E o significado dela é muito poderoso. Não se trata de receber só uma parte ou uma porçãozinha do Espírito. A palavra indica ser completamente dominado, imerso, controlado pela influência dele. Foi de fato uma experiência de totalidade. E essa é a virada de chave crucial para a gente entender o Pentecostes. Sim, aconteceram sinais externos incríveis, como o som de vento, as línguas de fogo, mas o verdadeiro propósito não era o espetáculo. O ponto central de tudo era a transformação profunda e radical que estava acontecendo dentro de cada pessoa ali. Isso nos leva direto para o nosso segundo ponto, que é a essência da nossa conversa. O fogo foi pessoal, não apenas coletivo. Vamos explorar um pouco mais essa imagem do fogo, porque a forma como ele apareceu é a chave para entender a natureza pessoal desse avivamento. A descrição no livro de Atos é de uma precisão impressionante. O texto diz que as línguas de fogo foram repartidas e pousaram sobre cada um deles. Ou seja, não era uma fogueira gigante no meio do grupo, era uma chama individual para cada discípulo. O Espírito Santo é derramado sobre a igreja sim, mas ele repousa sobre pessoas. E claro, o fogo não é um símbolo que aparece do nada. Nas Escrituras, ele já tinha um significado muito forte. Ele representava a presença de Deus, como lá na sarça ardente. Representava a purificação, como a brasa que tocou os lábios de Isaías. E também a aprovação divina, como o fogo que consumiu o sacrifício de Elias. Tudo isso está, de alguma forma, contido no que aconteceu ali. Só que, aqui em Atos, esse fogo age de uma maneira única. Ele não está consumindo algo físico, como madeira ou um sacrifício. Em vez disso, esse fogo consome as barreiras que existiam dentro dos discípulos. O medo que fazia eles se esconderem, a incredulidade que os enfraquecia e todas as limitações humanas que os impediam de agir. E essa frase resume a ideia de uma forma brilhante. A experiência com Deus não pode ser terceirizada, não pode ser herdada. O Pentecostes estabelece que a relação é direta, é pessoal. Cada um é um filho, individualmente cheio do Espírito. O avivamento de verdade não é por tabela, ele é pessoal. Então tá, aconteceu toda essa transformação interna. E qual foi o resultado imediato disso? Bom, isso nos leva para a terceira parte, a jornada do medo à proclamação. E essa mudança não podia ser mais clara do que na vida de Pedro, que vai de um medo paralisante para uma ousadia impressionante. Pensa só por um instante. Esse é o mesmíssimo Pedro que, poucas semanas antes, negou que conhecia Jesus por puro medo. Agora, cheio do Espírito, ele se levanta no meio da multidão e prega com uma autoridade que ninguém jamais esperaria. O Espírito não produz só espetáculo, ele produz proclamação. E qual era o conteúdo dessa pregação? Era o próprio Pedro? A experiência que eles tiveram? Não! O sermão de Pedro foi inteiramente sobre Jesus, a quem ele chama de Senhor e Cristo. A verdadeira obra do Espírito Santo sempre exalta Cristo e nos leva para as Escrituras.
Agora vamos para a quarta parte, a resposta. A pregação ousada de Pedro, cheia do poder do Espírito, teve um efeito devastador na multidão. Não foi só informativa, foi transformadora. E a reação deles mostra o poder daquela mensagem. O texto diz que eles compungiram-se em seu coração. Essa é uma palavra muito forte. Eles foram tocados num nível muito profundo. E a pergunta que eles fazem, que faremos? Não é uma pergunta de curiosidade. É o grito de um coração convencido, que anseia desesperadamente por uma mudança. E a primeira palavra da resposta de Pedro é arrependei-vos. No grego, a palavra é metanoia. E isso é muito mais do que só se sentir mal por algo. É uma mudança completa de mente, uma reorientação total do pensamento que, inevitavelmente, te leva a mudar a direção da sua vida. A instrução de Pedro foi super direta, um caminho claro a seguir. Ele apresentou 2 passos. Primeiro, uma mudança interna, invisível, que é o arrependimento. E segundo, uma declaração externa, visível, dessa nova vida, que é o batismo. Certo, mas o que tudo isso significa para a gente hoje? Pentecoste não foi um evento isolado que ficou lá na história. E essa é a nossa sessão final, a chama hoje. Aquele dia foi o início da Era do Espírito e os princípios daquele dia são tão relevantes agora quanto foram naquela época. Então, vamos resumir os pontos cruciais. Primeiro, avivamento é uma experiência pessoal, não é só sobre estar num ambiente ou numa atmosfera. A chama precisa pousar sobre o indivíduo. Segundo, o Espírito capacita cada um para uma missão específica. Terceiro, o fogo que revela a identidade e propósito vem antes da missão. E por último, a ordem é sempre essa. Primeiro Deus trabalha em nós, para só depois trabalhar através de nós. E assim a gente volta para o nosso tema central, que é essa beleza paradoxal do Pentecostes. O poder veio sobre o grupo todo, mas a sua aplicação foi única, pessoal e transformadora para cada um que estava ali. Ninguém é invisível para Deus. E tudo isso nos deixa com a mesmíssima pergunta que a multidão fez há 2000 anos. Diante da promessa de uma transformação por dentro, de um poder que consome o medo e de um propósito divino, a pergunta que ecoa através dos séculos chega até nós hoje. Que faremos? Esse vídeo foi produzido a partir de uma das mensagens do pastor Stênio. Se você foi abençoado, deixe o joinha, compartilhe e siga.